pois sou fiel a ti. Enche-me do teu poder, quero guardar teus mandamentos. O Espírito Santo me ordena assim. E então serei feliz na terra, pois o Espírito de Deus me levará pro céu. E o sangue do Cordeiro nos umbrais da alma, o anjo da morte jamais me atingirá, jamais me atingirá. Um dia eu ouvi a voz do sétimo anjo, o meu. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez, nesta noite, aqui na casa de nossa irmã Lourdes, no Buriti dos Lopes. Estamos aqui reunidos para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Honrar o seu nome, bendizer o seu nome, esse nome que está acima de todo nome, que foi ao Calvário e ali deu a vida por nós pecadores, que foi o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. E nós estamos aqui com a graça do Senhor Jesus para ter o companheirismo com a nossa irmã e estamos seguros que o Senhor Jesus aqui está. Glória a Deus, amém. Amém. Porque essa foi uma promessa, a promessa que Ele deu, como todas as promessas que está escrito na palavra, é a verdade. E Ele disse que ainda que fosse 2 ou 3 que tivessem reunido em nome dEle em algum lugar, Ele estaria no meio deles. Amém. Então creio que nós não temos dúvida disso, porque a palavra é a verdade. Glória a Deus. Então nós vamos dar início a esse culto nesta noite aqui na casa de nossa irmã. Também nós vamos lembrar a morte do Senhor ali no Calvário, ministrando a ceia para nossa irmã, aqui no Buriti, aqui no seu lar. Hoje nós tivemos ali na casa da mãe do irmão Bernardo, ele fez um convite, nós tivemos lá. E pelas notícias que a gente tem, que o irmão Bernardo sempre tem dado lá, como é que é a barreira, né, por causa das religiões deles lá, eles tem sido uma grande barreira para ele, mas eu saí de lá alegre. Nós chegamos ali, ele me convidou para ir, eu digo, pergunte se eles podem receber a gente primeiro para a gente poder ir. E ele examinou e disseram que sim, nós fomos, o propósito nosso ali era orar por ela. Até onde eu estou sabendo, parece que os médicos estão achando que ela não tem mais, né? Mais cura. Mas nós sabemos que para o médico é isso aí, ele é ilimitado, mas o nosso médico, que é o Senhor Jesus Cristo, é ilimitado. Ele não tem, amém. Ele Então nós não cremos como os médicos dizem, nós cremos como o médico dos médicos diz, que é o Glória a Senhor Deus, Jesus. amém. Amém, amém. Então nós tivemos ali, eu fiquei alegre porque eu achei reverente o povo. Chegamos ali, eu comecei a perceber logo na entrada que as pessoas parece que não davam muita atenção, mas a gente não está atrás de buscar atenção das pessoas. E nós sentamos ali, ficamos um pedacinho enquanto ela estava preparada para nos receber, nós sentamos. Mas eu fiquei alegre porque o povo que estava ali, quase todos eles, ou foi todos, estavam se reuniram
entraram no quarto, ficaram reunidos ali, ouviram a palavra junto conosco e participaram da oração e ficaram reverentes. Eu achei que eles tiveram um comportamento de respeito ao Senhor, à palavra, né? E o propósito que nós fomos ali. E Deus vê essas coisas, né? Deus vê tudo isso. Então, oremos por ela e cremos que Deus cumprirá segundo a sua vontade na vida dela. Amém. Amém. Porque ainda que eles lá se reúnem e fazem lá as coisas deles pela fé deles, mas dificilmente eles usam o nome do Senhor. Eles usam o nome de Maria, Pedro, João, essas pessoas aí, né? Esse povo aí, Porque nós sabemos que não tem nenhum poder. É verdade. Mas eu vi que eles, achei que eles estavam Reverente. reverentes. Tá. Bom, eu queria pedir o irmão Emanuel para vir fazer essa oração para nós iniciar. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso que o profeta falou na mensagem que não é ato dos apóstolos, é ato do Espírito Santo. E graças a Deus, como Ele está presente em nossas vidas cada dia, Glória a Deus. mesmo que a gente caia, Ele levanta a gente, porque não é na hora da morte, né? Amém. Nós já morremos para esse mundo, Glória a Deus. mas Deus determina todas as coisas. Pai Celestial, misericordioso Cristo, abençoe esta casa, a nossa irmã, e seus filhos e os netos, e também abençoa aqueles que estão conectados, que vão ouvir a tua mensagem, que é Cristo, Senhor Jesus. Pai Celestial, abençoa a tua palavra, abençoa o ministro, abençoa cada cristão aqui, Senhor, que veio ouvir tua palavra de misericórdia, para a honra e glória do teu nome. E abençoa os cânticos, e abençoa todo o culto. Toma de conta de tudo, e te entrega tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Bom, nós vamos adorar com alguns hinos. O primeiro hino é o hino 11, que nós vamos começar a adoração. Hino de número 11, vamos adorar. Olhando para Cristo, pude ver em sua palavra que o noivo está aqui, atrás de sua noiva amada. Pra casa agora eu vou, com ele vou morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio me buscar. Abriu os 7 selos e mudou a minha história. Deu no O poder de sua glória. Ele está aqui e os pés dele está usando. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olhe, a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Abriu
mudou a minha história, me deu um novo nome, o poder de sua glória. Ele está aqui e os meus pés está usando. Creia, meu irmão, você faz parte deste plano. Olhe, a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Olhe, o noivo, ele está aqui, falando agora em seu coração. Se apronte, é hora de partir. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, aceite a revelação. Amém. Amém, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O hino de número 12, o próximo. Eu era um moço seco no vale, quando Jesus me encontrou. Um moço seco no vale, quando colocou carne em mim. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, tu sabes. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, tu sabes. Tem me dado olhos proféticos para não crer nas mentiras de Satanás. E ainda Que o mundo não nos entenda, nos manteremos firmes em tua palavra. Somos as flores, tu és a essência da vida. Ó Senhor, tens a preeminência. Foi por isto que nos criaste, para cumprir o teu maior propósito. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, tu sabes. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, tu sabes. Justificado, hoje posso apreciar o derramamento da tua grande graça. Santificado da escuridão do pecado, o Espírito Santo hoje vive
E nós vamos receber a palavra com o próximo hino. O 15. Hino de número 15. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo mistério e revelando para nós que agora é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada. Em outras dimensões, muito em breve irão entrar, deixando este mundo e regressando ao seu lar. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo mistério e revelando para nós que agora é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada. Em outras dimensões, muito em breve irão entrar, deixando este mundo e regressando ao seu lar. Ó noiva eleita, esta é a sua hora, preparem as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem ele voltou, e o seu nome chamou, e o seu nome chamou. Ó noiva eleita, esta é a sua hora, Prepare as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem ele voltou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. amém, glória. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, entregamos a Ti a nossa adoração, Pai, como oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios para Ti, crendo que o Senhor tem recebido a nossa adoração. Assim, Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que aqui está presente, abençoa aqueles que nos ouvirem, aqui que estiver a nosso redor, todos aqueles que ouviram a Tua palavra, que ouviram a Tua voz, possam ser abençoados, Pai. Assim, amado Deus, me rendo a Ti, me entrego em Tuas mãos nesse momento, e te peço que o Senhor tenha liberdade nesse vaso indigno que estou e possa usá-lo, Senhor, para que essas almas possam ser saciadas, alimentadas por Ti, conforme a Tua promessa. Assim, nesta confiança, eu te peço essas bênçãos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abre Tua palavra e fala aos nossos corações. Amém. Amém. Bom, irmão, hoje eu quero pregar um pouquinho, um assunto, um pequeno assunto para nós, antes de nós ir para a ceia, para o lava-pé.
quero pregar um pouquinho. E vou tomar uma escritura muito conhecida. Eu estou com uma mensagem aqui que eu quero ler, um parágrafo dela. Eu creio que o Senhor Jesus vai me ajudar para transmitir ou expressar aquilo que Ele colocou no meu coração. A escritura é Apocalipse, capítulo 1. Essa escritura que nós vamos ler, Apocalipse capítulo 1, foi João, né? João, o apóstolo do amor, que recebeu a revelação do Apocalipse. Nós vamos começar a ler do versículo 10. Nós vamos ler vários versículos daqui para que possa, creio que para vocês possam entender aquilo que eu vou professar. Versículo 10, capítulo 1 de Apocalipse, está escrito assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trompeta, que dizia: O que veis, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e Filadélfia, e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, com uma veste comprida, e cingido pelo peito, com um cinturão de ouro. O que eu quero pregar hoje, quero expressar para vocês, está no versículo 14. Meu pensamento está aí. Vamos lá, o 14 agora. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branco como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão, reluzente como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém. E eu, quando vi, caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, esta é tua palavra. Somente o Senhor, que é o autor dela, tem esse poder de vivificar ela para nós, Pai. E assim, nesta confiança, te pedimos esta bênção pelo teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar os irmãos. Então, aí está a Escritura para nós, esse capítulo 14, versículo 14. Ali está falando João, quando se virou para ver, ali ele está falando que viu um semelhante ao Filho do Homem. O Filho do Homem nós sabemos que é Jesus Cristo. Amém. E diz que ele tinha cabelo branco que nem lã. Isso para nós é simples. Bem claro e simples para nós ver isso hoje, porque isso foi nos revelado. No capítulo 5 de Apocalipse,
João fala ali também que ele chorou porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. E quando ele chorou porque não tinha ninguém digno de abrir o livro, aí um ancião disse a ele: não chora, João, porque o leão da tribo de Judá é digno de abrir o livro. E quando João se virou para ver quem era esse leão da tribo de Judá, ele viu um cordeiro. Ele não viu um leão, ele viu um cordeiro. Nós sabemos que o cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então ele viu um cordeiro. E ali diz que esse cordeiro foi até aquele que estava sentado no trono e tomou o livro da mão daquele que estava sentado. E aqui nessa escritura que eu vou ler agora é Apocalipse 10, também a partir do versículo 1 em diante, está escrito assim: e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então aqui está a resposta da escritura que eu li ali. Sabemos que isso tudo já é coisa que aconteceu. Ali tudo foi João que viu quando o Senhor apareceu, viu o Senhor com a cabeleira branca, logo depois esse Cordeiro de Deus ali, que o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Apocalipse 1, 10, versículo 1, está falando que o anjo forte desceu com o livro aberto. Ele não desceu envolvido em uma nuvem com o livro aberto. Esse anjo forte é Jesus também, é a mesma pessoa. Está em Apocalipse, está em, deixa eu ver se eu lembro, Isaías capítulo 9. Ali diz que uma virgem conceberia e dava à luz um filho, e ele era Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, e tudo isso ele era. Deus forte. Então nós sabemos que Jesus é Deus. Amém. E esse anjo forte não é outro, é aquele mesmo Jesus, ou o mesmo cordeiro que tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, que é o mesmo leão da tribo de Judá. Amém, amém. Não é outra coisa, é isso aí. Para nós isso é bem claro, foi revelado nesse dia. E nós sabemos que a promessa, como eu li aqui em Apocalipse 10:7, era que no dia da voz do 7º anjo, todo o segredo de Deus seria revelado, como anunciou seu servo, os profetas. Amém. Então nós já sabemos, porque a Escritura diz isto, que Deus, o Senhor, viria e se revelaria através deste 7º anjo. Mas ele ia revelar aquilo que tinha sido falado através de seus servos profetas. Ele não era que ele ia revelar alguma coisa nova que ainda fosse ser falado. Amém. Ele ia revelar aquilo que já tinha sido falado, que nunca tinha sido dado a conhecer. Amém. Amém. Ele vinha nessa 7ª era, através deste 7º anjo, e revelaria tudo. Agora, tudo isso nós precisamos entender.
não é o sétimo anjo terrestre que revela, é o sétimo anjo, mas o sétimo anjo sobrenatural, que é o anjo forte que desceu. Amém. Nessa sétima era que vivemos, nessa era, Deus fez sua obra, ou cumpriu sua palavra, através desses dois anjos. O anjo celestiais, que é Cristo, o anjo forte, que é Cristo, o Senhor, o nosso Salvador, desceu e tomou o anjo terrestre que estava na terra e se revelou através desse homem. Para Amém. nós isso é muito Amém. claro, porque Amém. a Escritura não pode falhar. Glória a É Deus. como ele Amém. disse. Ele disse que nós sabemos que toda palavra é assim, Deus não pode sair da sua palavra. Amém. E ali em Amós 3, Certo. Amós 3,7 está escrito, ele diz que Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos profetas. Amém. Agora, essa palavra profeta tem que entender também, porque cada pessoa, no Novo Testamento, cada pregador é um profeta. Amém. É um pastor, um pregador do Evangelho é chamado profeta. Amém. Mas esse profeta que Deus está falando, que só se revela a eles, é um profeta. Esse nasce profeta. Esse é um homem que foi escolhido, predestinado por eles antes da fundação do mundo. Que é como Jeremias como João Batista e todos esses profetas. Jeremias, Deus escolheu ele para ser profeta na terra, ainda quando ele estava no ventre de sua mãe, ele já foi escolhido desde a fundação do mundo. Né? E João Batista, a Bíblia diz, o Senhor diz que quando ele estava no ventre de sua mãe, ele já era cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus. Amém. Então nós sabemos que é dessa maneira, né? Mas há as profecias, que é o dom de profecia, que é chamado o homem que prega, que é pastor, mestre, essas coisas, né? Tem dom de profecia, é apóstolo, essas coisas. Mas isso não é um profeta que Deus usa para o seu tempo. Em cada tempo ele usa um homem. Nós podemos ver isso na Bíblia claramente, que se revela. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele era o profeta da Galileia, por isso que ele era chamado filho do homem. Ele fez a obra como filho do homem, ele fez a obra como profeta da Galileia. Ele não fez a obra quando ele estava aqui na terra em carne como filho de Deus. Não. Ele fez como filho do homem, um profeta, o profeta da Galileia. Amém. Já depois que ele foi crucificado e morreu e foi sepultado e ressuscitou, e no dia de Pentecostes ele voltou da forma do Espírito Santo, aí ele fez a obra na terra a partir daquele dia em diante como filho de Deus. Foi assim que ele fez a obra durante as eras. Mas Lucas 17:30 está escrito que ele voltaria e se manifestaria e faria a obra novamente nessa terra, antes de ele levar a sua igreja como filho do homem. Amém. Glórias a Deus. E nós sabemos que um filho do homem é Jesus, Glórias a da Deus. Galileia, um profeta na terra, manifestado em carne. E isso aconteceu nessa era. Mas eu quero ler os parágrafos dessa mensagem, como eu falei para vocês. Essa mensagem, ela é uma mensagem tremenda para esse tempo que vivemos, a revelação de tudo que nós temos conhecido. Em 63, nós sabemos que em 63 o Senhor desceu. Em 63 ele já estava na terra, porque ele já estava na terra fazendo a obra desde 1933. Fazendo uma obra profética manifestada em carne. Mas ele estava se revelando através do sétimo anjo. Cada dia ele veio se revelando. Em 63 aí ele se revelou todo o segredo que tinha. Ele desceu, como está em Apocalipse capítulo 10, e aí o que acontece? Aí ele cumpriu sua palavra. Ali ele não veio para... Não é que ele veio para se revelar. Ele já estava revelado, se revelando. Ele veio para cumprir a palavra. Que era dar a conhecer aquilo que nunca tinha sido dado na terra, que era a revelação dos 7 selos e dos trovões. Como nós sabemos, né? Amém. Glórias a Deus. Então, essa mensagem aqui, ela é Atração sobre a Montanha, o título dela. E aqui nessa mensagem eu vou ler poucos parágrafos. O parágrafo 140. O profeta diz assim: voltar para casa, pois assim diz o Senhor,
os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes anos, estas denominação e tudo mais, Deus vai abrir aqueles 7 mistérios para nós nos 7 selos. Lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, isto foi diretamente para a montanha. Começou a formar um círculo indo para o oeste, da direção de onde isto veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas, 48 quilômetros de altura e 25 milhas, 40 quilômetros de lado a lado. É exatamente no círculo da pirâmide. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita e ali está Jesus. Cabeleira branca. Amém. E ali está Jesus como ele estava nas 7 eras da igreja, que foi a escritura que nós lemos. Como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Ele é o alfa, o ômega, ele é o primeiro e o último. Ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem desta hora. E haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isso? O que era isto? Aí ele continua aqui. Eu fui ao oeste sobre aquela mesma montanha, passando lá em cima. Aí ele dá o nome de um irmão aqui, Bachesvog, não sei o nome em inglês. Disse, atire uma pedra para cima. Diga ao Senhor, assim diz o Senhor verá a glória de Deus. Aí quando ele passou esse homem aqui, mas eu vou saltar aqui para aqui, eu quero ler 21 parágrafos. E aí aqui ele diz aqui assim, tudo que aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando da própria coisa. Acontecendo a foto de Jesus, olhando para nós, e agora é exatamente sobre o monte pôr do sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer, veio Deus indicando a si mesmo o que é isto, é o fato de que Deus e Cristo são um. Amém. A branca, quantos viram a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse capítulo 1, veja a suprema deidade, a suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém? O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando sua palavra. É disto que se trata todo esse tumulto. Observe, o Deus cumprindo sua palavra prometida. Outra vez, de Apocalipse 10, do 1 ao 7. E nos dias da voz, e nos dias do soar, da mensagem do 7º anjo, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30. O dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E surgirão falsos profetas e falsos cristos mostrarão grandes sinais e maravilhas, de tal maneira que enganaria os escolhidos, se possível. As pessoas continuam em dúvida e, como sempre, a igreja está igualmente confusa. Aí ele continua, mas eu vou parar aqui. É isso aí mesmo. Essas escrituras que aqui eu li, que foi citada, essa escritura foi tudo cumprida já nessa terra. Mas isso não é muitas pessoas que sabem. São poucas pessoas que sabem disso. Verdade. Amém. Porque
Porque Deus não pode mudar. Deus, em cada dispensação, em cada tempo, a Bíblia diz que Deus sempre vem a sua semente. A semente de Deus, que é um povo na terra, que somente Ele conhece. Esse povo não pode ser enganado e não pode se perder. Glórias a Deus. Amém. Amém. E Amém. esse povo, em cada tempo que Deus vem cumprir sua palavra na terra, eles reconhecem a Ele. Mas eles reconhecem porque Ele se dá a conhecer a eles. Amém. É Ele que convence a pessoa, é Ele que faz a pessoa abrir os olhos para ver espiritualmente, é Ele que dá fé para crer. E ver claramente as Escrituras, receber a revelação das Escrituras. Porque ler as Escrituras, conhecer as Escrituras não é revelação. A revelação é sobrenatural. Você pode ver sobrenatural, espiritualmente falando, que a palavra escrita tem se cumprido. E você pode ver isso sendo cumprido na sua vida e na vida do povo que crê. Amém. É assim que é. Então, isso não é coisa que vai acontecer, isso já aconteceu. E nós somos alegres por isso, porque nós não conhecíamos nada disso. Amém. Glórias a Deus. Amém. E você vê, eu vou voltar um pouquinho atrás ali. Você vê que em Mateus capítulo 4, se ler lá a gente vai saber, aonde Jesus, depois da descida do Espírito Santo, ou depois que o Espírito Santo desceu na forma da pomba ali, quando ele foi batizado no Rio Jordão, o Senhor Jesus foi lavado aquele sacrifício. Logo depois que aquilo aconteceu, a Bíblia diz que ele foi levado, o Espírito levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. E as Escrituras diz que isso aconteceu. E se você ler lá, você vai ver que o Senhor Jesus, que era Deus em carne, o eterno, o Criador de todas as coisas, agora estava numa forma manifestada na terra, numa forma diferente. Ele estava fazendo a obra como filho. Ele veio para cumprir a palavra conforme aquilo que o Pai tinha dito a ele. E o que ele fez? Quando Satanás tentou ele não saiu da palavra. Ele deu a palavra a Satanás. Ele não disse outra coisa. Ele tinha poder para tudo, porque ele é o Todo-Poderoso. E o diabo foi criado por Deus. Nós sabemos Amém. disso. Amém. Então ele tinha poder para eliminar ele ali mesmo. É verdade. Mas ele não fez isso. Ele combateu ele com a palavra. Ele venceu ele com a palavra. Que palavra? A palavra é escrita. Ele não pôde sair, ele não podia sair da palavra escrita. Amém. Aquilo tudo aconteceu para dar exemplo para a sua semente ou seus filhos que vinham na frente. Que a única maneira de nós vencer como filho de Deus é usando a palavra. Amém. É dessa maneira que a revelação que foi dada. Então, você vê que quando o diabo disse para ele, se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão, o diabo também usou a palavra, ele conhece a palavra, a letra, né? Mas o sobrenatural ele não conhece nada. Mas aí o Senhor disse para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que professa da boca de Deus. Amém. Então ele combateu ele toda vez com a palavra. Mas que palavra? A palavra que estava escrita. Tudo isso estava escrito no Velho Testamento. Amém. Ele mesmo tinha tomado seus profetas, ele mesmo tinha falado através dos profetas aquelas palavras, ele só fez repetir aquilo que ele tinha falado. Porque se ele não tivesse feito aquilo e tivesse colocado as palavras, o poder dele, deixando aquelas palavras para lá, é como que aquelas palavras não tinham nenhum fundamento. E Deus, ele é eterno, ele nem fica velho, e nem fica mais novo, e nem fica mais alto, nem fica mais moreno, nem fica... Não, ele é eterno. Então ele não pode sair da palavra. Amém. Só faz cumprir. Ele vem para cumprir a palavra. Então ali ele venceu com o inimigo. Isso é para mostrar para nós, como filho de Deus, que essa é a maneira de vencer. Amém. Amém. É viver na palavra que nós vamos vencer o diabo. Glórias a Deus. Amém. Não é combatendo com ele, discutindo com eles, não. Isso aí traz confusão. Amém. E isso desagrada a Deus. Nós vencer o diabo é vivendo na palavra. Amém. A palavra manifestada em carne em nós, a cada dia. Uma vida que dá testemunho da ressurreição de Jesus Cristo em nós, Amém. Amém. conforme ele prometeu. Essa é a maneira de vencer. Agora, somos, cada pessoa que alcança essa graça, esse poder,
eles são umas pessoas mal vistas e são perseguidos, Com certeza. como Jesus foi, Começando de casa. Amém. começando por eles. Mas é aí onde está a alegria do Filho de Deus que tem Glória recebido a Deus. revelação dessas Amém. coisas. Amém. Ele sabe que ele está sendo participante das perseguições e das tentações, das aflições que Jesus passou. É verdade. Amém. E não tem um pecador na terra que é digno para isso. Se uma pessoa que alcança isso por a graça de Deus e pode ver isso, deve ser muito alegre. Glória a Deus. Amém. Amém. Porque essa é a prova que Amém. Deus é com você e comigo, é quando nós, o diabo, nos odeia. É. O diabo odeia os filhos de Deus, odeia, assim como ele odiou Jesus. É a mesma coisa. Mas o nosso Senhor, que é esse que nos guia e que está conosco, e nos guarda e faz, e nos revela, sabe que aquilo é por causa do nome do Senhor, como está escrito na palavra. Por causa do mesmo. Ele Amém. diz que por causa do nome dele, os seus filhos eram perseguidos, Glória a caluniados, Deus, tudo amém. isso era. Amém. Mas era por causa do nome dele que estava sobre Amém. eles. Cada filho de Deus recebe o nome de seu pai. Amém. 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 Cada filho de Deus tem que receber o nome de seu pai, e assim como Jesus recebeu o nome de seu pai. Amém. Então cada filho de Deus também tem que receber o nome de seu pai. Amém. Estou falando quando ele estava na terra, fazendo a obra na terra, né? Amém. Então, para nós isso hoje é simples. E para nós é uma maravilha. Então, não é que vai cumprir, ele já cumpriu toda a Amém. palavra. Já foi revelado. Jesus Cristo, irmão, eu sempre tenho falado isso, e isso é o que a gente tem que se falar. Eu estou para encerrar. Muita gente não sabe quem é Deus. Eles creem em Deus. Você pensa que eu digo que as pessoas não creem em Deus? Eu digo que creem. Mas eles não conhecem. É verdade. Não sabem quem é Deus. Eles creem, dizem que creem, mas não sabem quem é. Aí estão crendo numa coisa que eles não sabem o que é. Aí essa fé é uma fé vã. Porque os filhos de Deus, eles têm que saber quem é esse Deus que eles creem. Da onde eles vieram, para onde eles vão, por que eles estão na terra, qual é a vontade de Deus ou do seu Pai para eles aqui na terra. Eles têm que receber a revelação disso. Amém. Jesus Cristo disse assim, ele disse, eu vim de Deus e volto para Deus. Ele dizia para si, olha, para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí eles não entendiam nada. Agora não. Agora vocês não podem ir para onde eu vou. Eles ficavam tudo sem saber de nada. Né? E os filhos de Deus têm que receber isso. Amém. Tem que saber pra onde vai. Jesus Cristo, o Deus eterno, a vida eterna, é a palavra de Deus em nós. Glórias a Deus. Amém. Eu vou usar uma palavra aqui que eu não sei se vocês vão entender. A Bíblia diz que, em João capítulo 1, que é versículo 14, que a palavra de Deus se manifestou em carne. Ou a palavra de Deus se fez carne. E lá no capítulo 1 do João, no versículo 1, diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quem é Deus? A palavra. O verbo. Amém. Esse verbo. Glórias a Deus. Amém. Agora, essa palavra que é a promessa para nós, se ela está manifestada em mim, em você, quem nós somos na terra? A palavra. A palavra. Amém. E o que mais depois da palavra? Um pequeno Deus aqui na terra. Amém. Filho de Deus na terra. Amém. Amém. Jesus. Ou não é? O Jesus, o pequeno Irmão, Jesus. essa é Amém. coisa tão simples, mas eu sei que as pessoas não entendem. As pessoas vão criticar a gente quando a gente diz isso. Ele agora anda por aí dizendo que é Deus. Deus. Sou. Não sabe? Sou filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus é como seu pai. É. O filho de Deus é um pequeno Deus na terra. Filho do homem. Aqui. É dessa maneira que é. Essa natural tipifica todas essas coisas. Amém. Mas para isso acontecer é preciso eles se tornarem a palavra, ou a palavra se tornar eles, manifestada em carne. Amém. Que é a promessa para essa era, para a noiva, para a esposa de Jesus Cristo. É a palavra se tornar carne em nós. Amém. E isso é pela fé. Não é pelo estudo,
Não. Não é por estudar, não é por sabedoria dessa terra, não é por isso não. É pela fé. Pela fé, nós cumprimos a vontade de Deus, porque se torna obediente a Deus. Aí, esse Deus que é a palavra, entra e habita em nós. Amém. Amém. Que é o poder. O poder entra em nós, que é o Espírito Santo, e aí a palavra se torna carne. Amém. Ele agora está manifestado em carne. O Espírito Santo e a palavra é a mesma coisa, não é outra coisa. É a mesma pessoa. É o mesmo Senhor. Dá para entender você? Glórias a Deus. Amém. É muito simples, irmão, isso pra gente. Agora, nós podemos ver isso, mas os religiosos não veem. Os religiosos, eles acham, eles dizem, eu sou crente da igreja fulana de tal, eu estou salvo, eu creio em Deus e pronto, para eles acabou. Eu sou católico. Mas não é assim. É. Para ser salvo, tem que ser como Jesus. Amém. Para ter vida eterna, a pessoa tem que receber a mesma coisa que Jesus recebeu aqui, do mesmo jeito, viver como ele viveu. Ah, mas ele não veio do pecado. Mas os filhos de Deus aqui na terra também, quando eles têm esse encontro com Jesus, a palavra, eles também morrem por pecado e nascem de Deus, Amém. como Jesus nasceu. Amém. Aí eles se tornam como Jesus, do mesmo jeito. Agora, isso é muito claro, mas também é difícil para entender. Porque o homem, nós que viemos, todas as pessoas, viemos num processo, viemos do pecado, sabemos disso, né? Também. Amém. Aí o Senhor vem, Limpo. toma nós, nos limpa conforme sua vontade e usa, mas nós vamos falhar, É verdade. vamos errar, vamos cometer alguns erros, não porque queremos, porque quando nós alcançamos o novo nascimento, nós não temos desejo mais de cometer nada contra Deus, o nosso desejo é fazer a vontade de Deus. Amém. Mas porque estamos num corpo corrompido, falhamos. É verdade. Mas o homem da terra, ele vê isso e condena ou julga. Mas Deus não vê. Oh, glória. Amém. Amém. Deus não vê. Porque Deus vê, ele sabe o que ele colocou no coração desse filho ou dessa filha. Ele sabe que ele limpou, tirou tudo. Então ele não vê nenhum erro nela. Ela é perfeita como ele é perfeita para os olhos de Deus. Amém. É dessa maneira que é. Por isso que nós não Glória a Deus. podemos esmorecer, irmão. Amém. Amém. Não importa o que alguém diga. O que nós não podemos fazer é pecar voluntariamente. Por que Deus levanta pastor? Desde o princípio. Para guiar as ovelhas. Amém. Amém. É verdade. O pastor é melhor do que as ovelhas? Não. Mas o pastor recebe de Deus um dom. Amém. Algo mais, um pouco mais espiritualmente, para que ele possa ver as condições das ovelhas, para que eles possam dirigir elas no caminho certo. Guia ela do caminho. Glórias a Deus. Amém? Obrigado. Dá para entender isso? Obrigado, Né? Senhor. Não é que ele seja Amém. melhor do que as ovelhas, não. Mas Deus dá algo mais a ele. Amém. Amém. Para que ele Amém. possa saber guiar a ovelha dentro da vontade de Deus. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Então, Obrigado, Senhor. quando... É por isso que existe pastor, é por isso que Deus levanta os pastores. Amém. Para guiar seu povo, as suas ovelhas. Amém. Aí quando ele vê um irmão, uma ovelha, um cordeiro, qualquer um que está fora ele, vem aí, começa, vamos pelo aqui, deixa aí. Não entre aí. Aí, se é uma ovelha, um carneiro, vai obedecer esse bom pastor. Amém. Tudo isso precisa nós entendermos. É simples, mas é assim. Muita gente hoje, dentro dessa revelação, diz que não precisa de pastor. Agora, o pastor que Deus levanta é Deus nele. O pastor é Jesus Com Cristo. certeza. Amém. Glórias a Deus. Amém. Ele é o bom pastor. Glórias a Deus. O homem que recebe aqui um título de pastor que é apresentado por outro homem, vamos dizer assim, ele é o vaso que esse bom pastor usa para guiar o povo. Amém. 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 Você entende? Amém. É dessa maneira. Só que as pessoas, muita gente não entende isso. No lugar de tomar a palavra do bom pastor, eles tomam a palavra do homem chamado pastor. Não do bom pastor, que é o Espírito Santo, que é o grande Jesus Cristo manifestado em carne. Amém. Amém. É desse jeito que é. É muito simples, né? Amém. Amém. Mas isso tudo nós precisamos receber revelação, porque se nós não receber revelação,
Nós vamos olhar para o homem, muitas vezes nós vamos ficar pensando que estamos contra o homem, muitas vezes está contra o Senhor. É verdade. Aí precisa, isso tudo é no sentido espiritual. Verdade. Por isso que aqui em Romanos capítulo 8, diz que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Né? E diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esses não é de Deus. Porque para ser de Deus tem que alcançar, tem que receber o Espírito de Cristo. Amém. Amém. E receber o Espírito de Cristo, nós recebemos crendo, ouvindo a sua palavra e crendo e obedecendo a palavra desse bom pastor, Amém. que é Jesus Cristo. Amém. Amém. Mas tudo isso, irmão, é muito simples, isso é profundo demais. Isso é muito simples, porque nós sabemos também que há os falsos pastores, falsos mestres. Então tudo isso a gente precisa ter revelação. E a gente tendo a revelação, como é que nós vamos saber? Pela palavra. Amém. 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 A palavra é Deus. Se a palavra está em nós, qualquer voz que nós ouvir, que não está de acordo com a palavra, conforme aquilo que Deus prometeu, então É falso. é falso. É. Amém. Porque Deus não pode mudar. Glórias a Deus. Quando ele estava em seus dias de carne aqui na terra, e isso deixou claro. Aqueles que reconheceram que ele deu isso a eles, eles não puderam sair da sua palavra, seguiram a ele. Mas a maioria dizia que ele era Beelzebul. Os religiosos diziam que ele era isso. Dizia que ele era Beelzebul, que ele tinha vindo do nascimento ilegítimo, né? E por aí era muita perseguição sobre ele. Mas teve um povo que reconheceram a voz de Deus através do Filho do Homem, do bom pastor, e toda voz que vinha contrária à voz daquele bom pastor, eles rejeitavam. Porque eles sabiam que estava contrário àquilo que estava profetizado que seria cumprido ali. Assim é nós. Amém. Nós também temos alcançado isso pela graça de Deus. É verdade. Qualquer voz que nós ouvimos que está contrário daquilo que Deus prometeu e a cumprir nessa terra, e foi cumprido, nós estamos aqui como testemunho disso, nós vamos rejeitar. Verdade. Porque nós sabemos que está contrário àquilo que Deus prometeu fazer na terra. Amém. Amém? Amém. Então, graças a Deus, nós somos um povo que devemos ser alegre e estar firmado, não importa. Eu sempre falo isso e vou dizer, muitas pessoas sem revelação, irmão, pessoas desse mundo, as pessoas religiosas, estão olhando para a quantidade de gente. Não é assim. A Bíblia diz que uma só alma vale mais do que 10 mil mundos. Amém. 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 Salva. Acabou. Você já pensou? Essa é uma promessa tremenda. Então, graças a Deus, eu queria falar um pouquinho sobre isso aí, pois então é dessa maneira. Aí está essa escritura. Mas aí diz que depois que foi revelado e o profeta apresentou e disse que esse era Jesus, ele disse que daí surgiriam os falsos profetas. Depois que a revelação fosse dada, aqueles que recebessem a revelação, aí eles iam saber e conhecer os falsos profetas. Verdade. Falso profeta Amém. é aqueles que estão contra a palavra profética. Tudo que é contra a palavra profética, que é a palavra de Deus, é falso profeta. Amém. Amém. Ah, irmãos, se a gente for falar, a gente vai até muito longe. Veja bem, o Filho do Homem morreu e ressuscitou e subiu, desceu no dia de Pentecostes, tomou sua igreja, quase 120 pessoas, entre homem e mulher, diz a Bíblia. E aqueles homens que ele tomou para continuar a obra, e nós sabemos que esses foram discípulos, todos eles, Amém. eles nunca puderam sair do ensinamento, daquele ensinamento profético do Filho do Homem de Jesus. Eles ensinaram exatamente o que Jesus ensinou. Amém. Amém. A promessa para nós nessa era não é a mesma. Amém. A promessa é ele vir através desse ministério de Elias e levar a fé de seus filhos, a fé dos pais. Que pais? Os pais apostólicos. Qual era a fé dos pais apostólicos? A fé
fé de Jesus Cristo, aquilo que Jesus ensinou. Eles não ensinaram outra coisa, eles ensinaram o que Jesus ensinou. Amém. Então a promessa para nós é receber aquela mesma fé. Então, para nós receber aquela mesma fé, nós temos que crer no mesmo ensinamento que Jesus ensinou e que os apóstolos ensinaram e que foi ensinado nessa era. Amém. Porque nessa era não foi ensinado outro ensinamento, foi ensinado o mesmo ensinamento que é a palavra que está escrita. Glórias a Só Deus. que revelado. Amém. Glórias a Deus. Amém. Sem a interpretação do homem, a interpretação do próprio Senhor. Do Filho. Amém. Do anjo forte que desceu com o livro aberto. Ele desceu e se revelou. Ele interpretou toda a palavra. Amém. Não foi o homem. O William Branham foi o vaso que ele usou. Amém. Mas o William Branham não revelou nada. Quem revelou foi Jesus, o Senhor. Amém. Amém? Amém. Meu irmão, para mim isso é muito claro. Amém. Então vamos orar. Graças a Deus. Nós vamos ler a palavra logo para nós depois orar. Primeira Coríntios. Capítulo 11, depois nós vamos para o Evangelho de João, versículo 23. Vamos ler. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, e bebeste este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do Senhor, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Amém. Agora vamos para o Evangelho. João 13. Vamos tomar o 7. Versículo 7. Versículo 7 está escrito assim: respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendei o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo,
que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizestes. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, aqui te apresento, Pai, esse pão como símbolo do teu corpo que foi partido por nós ali no Calvário, Pai. Consagro ele e santifico, tirando de toda a impureza, no nome de Jesus Cristo, para que seja cumprido a tua palavra, aqui desta noite na vida de nossas irmãs. Também te apresento esse vinho, como símbolo do teu sangue que foi derramado ali no Calvário por nós, e consagro ele e santifico, tirando dele toda a impureza, para que também seja cumprido, Pai, o teu mandamento, a tua palavra aqui na vida de nossas irmãs que vão cear. Assim te apresento ele no nome do Senhor Jesus Cristo, assim consagro. Amém. Amado Senhor Jesus, aqui te apresento essas irmãs que vão cear, lembrar tua morte ali no Calvário, Pai, e cumprir com o teu mandamento. Te peço, Pai, como pequeno servo teu aqui nesta terra, o Senhor não olha as debilidades de nossas irmãs, mas que o Senhor esteja olhando para este sangue do Cordeiro de Deus, teu Filho, que foi derramado ali no Calvário por todos nós. Assim, cumpre segundo a tua vontade em nossas vidas, na vida de nossas irmãs, e não olha as nossas debilidades, Pai, porque nesta confiança eu te peço essa bênção por elas e por todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. As irmãs podem vir. Da era de Laodiceia, e eu pude entender o nome do Pai. Em nome do Senhor Jesus me batizei, e então serei feliz na terra, pois o Espírito de Deus me levará pro céu. E o sangue do Cordeiro nos umbrais da alma, o anjo da morte jamais me atingirá.
atingirá, jamais me atingirá. Inspirando esses louvores, inspirado. Muito bonito. E então serei feliz na terra, pois o Espírito de Deus me levará pro céu. E o sangue do Cordeiro nos umbrais da alma, o anjo da morte jamais me atingirá, jamais me atingirá. Tá bom. Graças a Deus, mas uma vez aqui nessa noite, Deus nos abençoe, nos deu essa graça Glórias a Deus. Obrigado. de mais uma vez estar aqui na casa de nossa irmã Amém. para cumprir a sua palavra, né? Cumprir com o seu mandamento, cumprir aquilo que ele pede para seus filhos, aqueles que creem nele. E eu vou confessar uma coisa de nós adorar. Eu estava aqui meditando antes de nós começar o culto. Aquilo que Deus viu na vida de uma pessoa antes, aquilo que Ele viu na vida de uma pessoa, ela se cumpre na terra. Eu sou tão seguro dessa fé, dessa maneira, irmão, que não tem como eu mudar isso. A vida é aquilo que Deus viu na vida de uma pessoa aqui na terra, se cumprirá. Amém. Não tem como. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. E eu sou agradecido a Deus e alegre porque uns anos atrás, eu vim aqui no Buriti, estive aqui na casa da irmã. E o propósito que a gente veio era eles verem a revelação dessa hora. Essa é a revelação que nós queremos na mensagem. E foi uma viagem que nós viemos, eu vim mais do Chaga naquela época. Eu não conhecia ninguém, era ele que conhecia. E
E nós viemos, podemos mais viagem e voltemos e pronto. Não aconteceu nada. Chegamos logo no dia que nós chegamos, não lembro o dia. Era um dia que eles estavam de saída para a igreja. Eu lembro demais disso. Eu nunca pensava, e eu não conhecia a irmã Lourdes, não conhecia ninguém. Passou foi tempo. Eu andei aqui, não cheguei a conhecer, eu vim essa vez. E de repente, esse tempo eu era uma ovelha da outra igreja. Eu não era pastor. Mas eu andava muito, eu gostava de testificar. Aí depois Deus pega, me chama para o ministério. Aí depois que eu vim para o ministério, aí eu conheço o pastor Raimundo Donato, sendo filho da irmã Lourdes. Eu não conhecia a irmã Lourdes. E eu nem lembro do pastor Raimundo. Eu não lembro dos filhos da irmã Lourdes. Eu lembro do marido dela. O Raimundo, o marido dela, eu lembro dele. Mas dos filhos eu não lembro de nenhum. Mas dele eu lembro. Ele andava na Altamira, eu era menino, eu lembro que eu via ele por lá. Altamira. Ele e o Zé. Tinha o Zé Nedina, né? Eu acho que ainda é vivo. É, conheci os dois. Mas os filhos do Zé Nedina eu não conheço nenhum também. Como o da irmã Lourdes eu não conhecia. Mas o que? Por que eu estou falando isso? O que acontece? Aí eu saio da igreja, Deus me chamou para o ministério, aí eu venho, o pastor Raimundo vem, me encontro com o pastor Raimundo. Aí foi descoberto que o pastor Raimundo era daqui e era filho do Raimundo, filho da nossa irmã, e mas eu não conhecia a irmã. Depois dele foi que a gente começou. E hoje está aqui a irmã. Junto conosco, nessa caminhada. Quer dizer, Deus proveu tudo isso de uma maneira que aí tem como eu me aproximar do pastor Raimundo, tudo no o mesmo chamado, e aí através do irmão Raimundo tem aqui a nossa irmã conosco. Seguir na mesma fé. Aí isso eu estava meditando nisso, irmão. Isso não pode ser uma obra do homem. O homem pode querer fazer o que quiser e não faz. Eu nunca na vida pensava que isso aconteceria. Mas Deus tinha visto que ia ser assim. E assim foi e assim está. Graças a Deus. Então eu sou muito alegre e eu sou muito firmado nessa fé. Dessa maneira. Eu creio que aquilo é por isso que eu sou assim, irmão. Eu não me bato. Eu sou uma pessoa que eu não me bato com muita coisa. Eu não ando me batendo com nada. Hoje pela fé eu vivo assim. Eu tenho meus filhos, vou falar isso aqui. Minha filha, meu filho estiveram nessa caminhada, hoje não estão mais. Eu não me bato com eles. Porque eu creio dessa maneira. Não adianta, eu posso querer pular para um lado, querer correr para outro, correr para um lado e lutar e eu não vou conseguir nada. Mas eu creio que se Deus viu ele de volta, eles vão vir. E eu, como pai deles, na fé que Deus me deu, o que eu tenho que fazer é orar e pedir eles de volta ao Senhor. Eu penso que essa é a minha função. Eu penso que essa é o que eu tenho que fazer. Não é tentando forçar eles para alguma coisa, ou dizer que eles estão errados nisso e naquilo. Eu não vou dizer que estão errados em nada. Eu vou orar e pedir que Deus os traga. Mesmo sabendo que estão. Mas eu não posso fazer nada. Só Deus, meu Senhor, pode. Então, graças a Deus. E assim, eu fico. Vejo aí o irmão Bernardo, o Luiz Carlos, filho dele. Conheci muitos anos também, já de muito tempo, desde quando conheci ele. Até primeiro do que ele. Eu conheci o Luiz Carlos. Porque quando o Luiz Carlos conversou com o Daniel, lá com o negócio do picolé, e depois falou com o Luiz Carlos foi quem foi lá em casa, mas o irmão Norberto. Aí foi que eu conheci. Depois é que o irmão Norberto me convidou para ir lá na casa do irmão Bernardo. Mas antes o Luiz Carlos já estava lá em casa. E ele ficou esse tempo todinho. E a gente ia aí, mas eu vejo que a cada dia Deus está movendo ele. Amém. Glória a Deus. Tudo que a gente tem que fazer é confiar no Senhor, ficar na oração e esperar no Senhor. Porque essa é a única maneira que ele pode trabalhar. Então, graças a Deus. Então, vamos adorar com um hino para nós encerrar. O hino 112 é mais alto do que a neve. É um hino que sempre a gente canta nesse culto de ceia, terminando. Muito conhecido de todos nós, né? Então, vamos adorar. É o hino 112.
Vamos adorar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou. Eis nestas chagas pureza para maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, Algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos, Pai, por mais essa tua presença aqui nesta noite conosco. Senhor, abençoe, Pai, nossa irmã Lourdes, ajude a ela a cada dia nesta caminhada. Seja o Senhor a cada dia na liderança de sua vida, Pai. Abençoa sua família, seus filhos, seus netos, todos os seus familiares. Entregamos, Pai, a nossa irmã e a sua família, o seu povo em tuas mãos, e te pedimos que o Senhor o abençoe e o ajude naquilo que eles têm necessidade, Pai. Tu conhece a necessidade de todos nós. E como um pequeno servo teu aqui nesta terra, eu te peço tuas bênçãos por toda a família de nossa irmã. Abençoa o povo dessa cidade,
Abençoa o povo dessa rua, os vizinhos de nossa irmã. O Senhor abençoe cada família. Tenha misericórdia, Pai, de cada uma dessas almas e abençoa todas, porque te pedimos estas bênçãos por eles, em nome de Jesus Cristo. Abençoa meus irmãos que aqui estão, que vieram comigo, que nós possamos voltar de volta em paz, debaixo da tua segurança. O Senhor seja o nosso guia, nos livrando de tudo aquilo que é mal e nos levando em segurança, Pai. Aqui te peço essa bênção por nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Entrego a ti, Pai, todo esse povo aqui no Buriti. Que o Senhor tenha misericórdia de cada alma e vá ao encontro dessas almas, Pai, e possa se revelar a cada uma delas que é da fé em teu nome, esse nome que está acima de todo nome. Porque assim te peço por todos eles, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa o Marco, Pai, ajuda ele. Abençoa sua família, abençoa sua esposa, abençoa seus filhos. Abençoa ele, Pai, ajuda ele, recompensa ele naquilo que tem feito por esse amor fraternal. Aqui, Pai, ajudando sua mãe e ajudando todos nós. Que o Senhor possa acrescentar cada dia mais fé e amor, Pai, por tua palavra no coração do meu amigo, do meu irmão e de toda a sua família. Os guarda, os protege e abençoa ele naquilo que ele necessita, porque o Senhor conhece. Te peço essas bênçãos por ele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus abençoe meus irmãos, a todos, uma boa noite para todos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Deus há muito tempo, viu? Isso só faltasse cumprir e agora está, né? Mais uma. Vê como o cabo lá que Ali, aqui tem aqui, né? Olha lá, né, não? Que tem o Vou aqui mesmo, É? eu moro desligar. Não bota Não, mas tem um copo ali, ó. Bota lá, Não é não? Tá dando aqui mesmo. Isso aí nessa hora. Acho que é aqui.